Ué, Thiago, o que houve aí? Tá cheio de cicatriz? Ué, não te contaram, não? Não. O programa agora mudou. Ué. Mudou. Agora é MMA em Foco. Vinheta do MMA em Foco. Oi! MMA em Foco, entrando aqui hoje, Thiago Espartano, careca. Tô cara de Espartano? Tô. Então tá bom, tá do jeito certo. Mentira, Espartano nada. Vinheta do Carnaval em Foco. Carnaval em Foco, para você que ainda não entendeu, isso aqui é um podcast sobre carnaval. Eu tô de que hoje? Você tá me perguntando, ligado, aqui que eu tô? Hoje eu tô de espartano, porque hoje é dia de arte marcial, é dia de luta, é dia de homem feroz. Hoje eu tô entrevistando um cara, né? Ele é um expoente na cultura, um expoente na arte marcial. A gente não confunde um pouco se é luta, se é dança, se é jogo, mas a capoeira, para quem sabe fazer, o negócio fica estreito, viu? Não mexe com capoeirista não, porque o negócio é esquisito. E hoje eu tô com um mestre, mais do que mestre, eu não sei nem se tem título maior do que mestre, porque é uma figura antológica na capoeira, antológica na cidade, na cultura de Resende. E vou falar de novo, tá? Para você que ainda não entendeu, não sabe onde tá, você tá no Carnaval em Foco, podcast carnavalesco do Sul Fluminense. Resende, cidade de 140 mil habitantes com um carnaval maravilhoso. Então vamos voltar para nossa entrevistada? Vamos lá. Tô aqui hoje com um cara que ele é acima de mestre de capoeira, nem sei se existe. Mas eu vou começar a apresentar logo, e aí depois ele mesmo vai falar quem ele é, vocês vão ver também que a coisa é de peso hoje, tá? Muito respeito, por isso que hoje eu tô espartano para chegar com o cara que é mestre aqui, mestre Cláudio. Mestre, obrigado pela presença. Obrigado. Jogo, cara, que eu queria trazer aqui desde o início, tô enchendo o saco de seu, já tem uns meses, né, pra gente fazer esse entrevista aqui, você participar com a gente. E, bom, fala um pouquinho dessa história da capoeira. Quem é mestre Cláudio Rezende? Para quem ainda não conhece, quem está cometendo sacrilégio de não conhecer o mestre Cláudio, aguarde. Quem é o seu mestre Cláudio? Fala pra ele. Então, meu nome é Cláudio Pereira Araújo, né? Mais conhecido como Mestre Cláudio, né? Na comunidade. Na capoeira, a gente tem sempre um apelido, né? E as pessoas também, às vezes, não sabem por que tem o batizado, né? Vou falar sobre isso também. Por quê? Quando os escravos fugiam, eles iam para outra região e eles eram procurados pelo nome. E no batizado, na capoeira, ele recebia outro nome. Então, quando ele chegava numa outra cidade, ele tinha um apelido que aquele nome ninguém encontrava. Então, o nome na capoeira, o batizado na capoeira, não é enfeite, não. É defesa. Defesa, o negro se defendeu de várias maneiras, né? O nome batizado não é enfeite, é defesa também. E a capoeira se torna defesa até no nome, né? Sim, porque a pessoa, o negro fugia de outra cidade, né? De outra cidade. Ele, quando chegava em outra cidade, ele chegava na capoeira, ele era batizado com outro nome. Então, quando ele era procurado lá, que o senhor dirigente estava procurando, não achava, porque ele já estava com outro nome, né? Hoje em dia a gente recebe muito assim, com muita dificuldade, por causa do histórico, as pessoas não sabem. Quando a gente vai fazer o batismo da criança, o pai fala assim: "Ah, meu filho já é batizado", entendeu? Uhum. Mas não sabe da história. Quando vai fazer o batismo na capoeira. Mas vamos lá. Meu nome é Cláudio Pereira de Araújo, mais conhecido como Mestre Cláudio, né? Tenho 50 anos de capoeira, né? Que eu Só? fiz agora foi dia 13 de abril, né? Que eu fiz a festa lá no salão, né? Sim. E o senhor foi criador, né, desenvolvedor de um estilo de capoeira. Não sei se é estilo que dá o nome. Conta pra gente como é que foi esse desenvolvimento. A gente fez um documentário que foi o História Negra de Tatiaia. Sim. Para quem tiver oportunidade, procura, tá aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí o senhor falou muito sobre esse estilo de capoeira que o senhor desenvolveu e trouxe para Resende, que é nascido aqui. Não, o que acontece?
Antigamente, não se tinha eh, pedagogia de ensino. Os mestres mais antigos jogavam, as pessoas iam olhar, olhavam o que ele está fazendo e copiava, né? Não tinha uma pedagogia. Quem colocou a pedagogia de ensino foi o mestre Pastinha, né? E o mestre Bimba, né? Famoso Bimba. Bimba a gente conhece. Esse colocou na pedagogia. Então, o que acontece? A capoeira, ela exclusivamente, no começo, era para homem, né? Porque a história da capoeira, ela veio da África, né? Algumas características veio da África. Ela se tornou capoeira aqui no Brasil, desenvolveu dentro da senzala. Mas fora disso, nós até fizemos um teatro lá na Alemanha. A zebra, macho, disputam uma com a outra, disputam um com o outro para disputar a força física, para conquistar a fêmea. O mais forte que consegue conquistar a fêmea. Isso é na África, né? Então, o que acontece? Os dois se empurram, como se fosse a capoeira, ó. Eles fazem assim, empurra, e quando tem um espaço, dá um coice. Então, eles ficam assim, empurram o outro, quando dá um espaço, dá um coice. Eles ficavam olhando essa disputa que a zebra fazia para conquistar a fêmea. E eles colocaram isso dentro, quando eles vieram como prisioneiros, como escravizados, e eles chegavam aqui na senzala, e como é que eles iam conquistar uma outra mulher, né? Uma outra mulher? Aí eles começaram a fazer o que eles viam lá na África, né? E falaram assim: peraí, a força física, nós vamos fazer isso que a gente via lá com a zebra fazia. Imitava a zebra. A zebra. Então, Olha, você não sabia. então a capoeira, ela surgiu também, a dança da zebra. É uma filosofia. E a filosofia, porque não é escrito, né? Nós somos griot. Griot é o que tem o conhecimento oral, né? Então os conhecimentos não são oral. Então a gente se perde muito também, né? Não tem registro Não escrito. tem registro escrito. Então, cada mestre, cada pessoa, ele tem é um livro, né? Ele é um livro vivo, né? Então, quando chegou isso aqui, quando chegou dentro da senzala, e como que eles iam se divertir também? Eles começaram a fazer essa disputa só homem. Sim. Então, quando eu entrei na capoeira, você só via homem. Quando tinha mulher lá, porque ou era mulher do professor, ou era mulher do mestre. Por quê? Era muita disputa, era luta. Então, era muita força física, né? E eu falei: peraí, mas é mesmo a gente lutando um com o outro, que era a luta, a gente se defendia o outro, né? De vez em quando o outro dava uma bobeira, você dava um chute, ou você conseguia parar o chute. Falei: peraí, mas então isso é muito, muito bom. Eu falei: sabe uma coisa? Eu vi dois mestres jogando, uma calma, né? Mais tranquilo, mestre Canjiquinha. Aí eu falei: olha, eu vou começar a desenvolver essa técnica. Gostei. De um jogo mais swingado, mais calmo. Falei: eu vou começar a desenvolver. Aí, eu falei: se eu não conseguir desenvolver esse jogo, porque quando tinha batizado, eu não podia levar minha família, porque eu não sabia se eu ia para o hospital, para onde eu ia, né? Então eu não queria que a minha família, né, visse. Então, quando eu ia batizado, eu ia sozinho. Chegava lá e falava assim, porque tem a madrinha, né? Fala: quem que vai amarrar essa corda? Quem vai amarrar a cara é fulano tal, o Deltrano, o mestre meu vai amarrar. Mas eu não tinha coragem de levar meu irmão, porque era muita pancadaria mesmo, né? Eu falei: eu não quero isso para minha cidade,
não quero isso para meus filhos, não quero isso para meus colegas, os filhos dos meus colegas. Aí eu comecei a desenvolver essa técnica de sombreiro pequeno, que o berimbau, ele controla a roda, porque através do toque, você tem que respeitar o toque, né? Tem que respeitar o toque. E na região nossa, nós tínhamos a Angola e a regional de Bimba, aquela regional, entendeu? E não tinha esse toque. Aí quando eu vim com esse toque mais tranquilo para cá, eu era muito discriminado. Perdi aluno, porque aluno não entendia, né? Peraí, isso daí, isso aí não é luta. Mas a ponto deles forçava a barra para cima dos meus alunos conseguiam se sair bem. Mesmo nesse estilo mais calmo, mas Eles conseguiam, sabe? Porque eu passava essa tranquilidade para eles. Aí, hoje em dia, eles colocaram outro nome. Ninguém fala que são dele pequeno, mas a capoeira, ela está muito mais calma, mas está mais integrante hoje em dia. e hoje em dia a gente vê que participa criança. Antigamente não tinha. A gente já fez um projeto com o mestre Faísca de capoeira para pessoas com deficiência na PAI. Então, não tinha. E a maioria dessa tranquilidade que o pessoal tá fazendo com as crianças, com o jovem, é o somente pequeno. Só tem que eles não colocam o somente pequeno, né? Não fala que é o somente pequeno. Mas se você for olhar, é o somente pequeno. Não dão valor. Aí em 2000, eu comecei a fazer um trabalho lá em Mauá e veio os educadores lá da Alemanha, os professores, e começaram a olhar o meu trabalho. Aí me chamaram para fazer um trabalho na escola na Alemanha, né? Eles viram o meu trabalho. E eles viram a diferença do meu trabalho, né, com os outros grupos, né? E me convidaram para ir. Várias vezes eu fui na Alemanha, na escola, né, na aula, né? E na África também. E eles queriam que eu ficasse lá na Alemanha e para mim ensinar o sombreiro pequeno lá. Em outubro agora vai vir meu aluno lá da França, o mestre Bach, vai ficar 15 dias na minha casa. Tem um trabalho lá na França muito bom com as crianças, com os jovens, e está usando sombreiro pequeno, né? Então, eu fiquei muito contente. E aqui no Brasil, eles não dão valor no toque de sombreiro pequeno. Não, mas geralmente é assim, quando vem gringo de fora, dá mais valor pra nossa cultura do que a gente vê. Sério. Sabe? Então, aí o que acontece? Eu fiquei um pouco meio triste com isso, sabe? Porque eu não quis ficar lá na Alemanha para conservar o sombreiro pequeno, né? Aí conservei o sombreiro pequeno, mas até que eles não têm esse conhecimento, né? Eles não me dão esse conhecimento. Mas o importante é que a gente conseguiu, né? Isso que é importante. Né? Genial. A gente tem um desenvolvedor de um estilo de uma arte marcial, de uma arte, de uma cultura, que mora na nossa cidade e a gente raramente fala nisso, pouca gente sabe. Então tá aqui, ó, um livro vivo pra gente hoje. Mestre Cláudio é um livro que a gente tem que estar acessando o tempo todo, redescobrindo o tempo todo, porque o cara que tá aqui comigo hoje ele é um ícone. Valorizem esse episódio porque ele é especial, ele é diferenciado. E aí, mestre, a gente, né, o podcast Carnaval, por que tem um mestre de capoeira aqui? Vamos lá. A gente conversando, você já me falou várias vezes que antigamente, dentro do samba, no ensaio das escolas, rolava uma roda. Né? Isso. Conta como é que é essa aula. Você já me falou, mas conta pro pessoal entender. Então, o que acontece? Aqui em Resende, a capoeira ela não foi muito englobada dentro do samba, né? Mas a gente sabe que o samba duro, ou tem lugares aí que é o bate-coxa, né? Que eles falam, né? É um samba que baseado masculino. Dois homens, um fica sambando na frente do outro e o outro dá uma rasteira. O que um fica parado, ele só pode fazer os movimentos para ver se o plomo assim, ó.
mas ele não pode tirar o pé do chão. Como se fosse uma roda de capoeira mesmo. É, como fosse uma roda, só tem que não tem berimbau. É usado o próprio samba na escola de samba. Sim. Ele tá sambando lá, um vai sambando e o outro fica parado. O outro fica só, né? Eu vou até cantar a Márcio Lequeira, né? Nossa, é vontade. Era assim, ó. A bananeira caiu, cai, cai, bananeira. O facão picou embaixo, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, cai, cai, bananeira. Então, um não pode tirar o pé do chão. E o outro vai sambando. O que tá sambando pode sambar por trás dele. Ele não pode tirar o pé do chão, ele pode só olhar. Tem que Né? ficar ali parado. Ele tem que. O que acontece? É malandragem. Né? É a malandragem que. O que é a malandragem? A malandragem você tem vários tipos de conhecimento. A malandragem no sentido do bem. Entendeu? É você ter bastante de conhecimento, saber ter reflexo, saber a hora que o cara vai te atacar, né? Então, isso é uma malandragem artística. Aí a gente ouve falar de sambadura, tem música que fala de sambadura e a gente não tem nem noção do que é. A gente ouve assim, canta e não sabe nem. Agora, tem um samba também no Rio, samba duro, bate-coxa, que eles usavam a mão, né? Usavam a mão, usavam outros. Aqui, no Alto Espaço mesmo, onde que eu vi o samba duro, o samba é esse que eu falei pra você. Era a escola tocando, A escola da escola e a roda acontecendo. E a roda acontecendo, sabe? Então, e isso nós perdemos, né? Às vezes eu faço isso dentro da, da academia. Hoje em dia, tá assim, vai a mulher e o homem entra junto, sambando. Aí na hora que o outro vai tirar a mulher, ele dá só uma rasteira, né? E aí continua, o outro pega, né? Como se fosse uma disputa entre os homens ali pra ver quem vai conquistar a mulher. Ficou mais suave. Uhum. Mas o samba que a gente começou mesmo era tudo na base de luta, sabe? A cultura af- africana do negro era muito voltada para a luta, assim, né? Porque ele precisava da autoestima, ele precisava de autodefesa. Então a capoeira era luta mesmo. O samba, samba duro, era samba duro mesmo. Hoje em dia a gente não precisa mais dessa dureza, né? Porque nós precisamos mais ele como terapia, Sim. né? Agora, na capoeira também, nós conservamos a roda de samba. Temos a roda de samba, Sim. dentro da capoeira. O capoeira conservou a roda de samba até hoje. Geralmente, no final dos treinamentos da roda de capoeira, tem a roda de samba. Então, a capoeira conservou muito o samba. E o maculelê também. O samba, o maculelê, está conectado com a capoeira. Sabe? Não, e a capoeira tem muito. É um misto, né? A capoeira tem muito do samba e o samba tem muito de capoeira. Os Isso. instrumentos da capoeira são instrumentos de samba originalmente. As músicas são músicas de samba. Não dá para separar se é uma música de samba ou uma música de capoeira. Porque muitas vezes eles se mexem com uma coisa na outra. Sim. E antigamente eu fiquei sabendo que tinha. Eu já até falei isso aqui em outros episódios. Tinha uma aula de capoeira na escola de samba. Não tinha? Sim. Então, o que acontece? Geralmente, é, as associações, eles se disputam entre si, né? E às vezes, aquela que perde o ponto não fica contente. Então, alguns ficam exaltados e às vezes querem até briga, né? Sim. E a rainha da bateria, o mestre Sala, ele que toma conta, né? Ele toma conta da bandeira e da rainha, né? O mestre Sala, ele que você pode ver que fica em volta fazendo aquele movimento todo, né? Na porta-bandeira. Da porta-bandeira. Ele toma conta da bandeira, né? E da rainha. Então, o que acontece? E com a capoeira na frente da bateria, que era sempre. Aqui em Resende a gente não tinha isso. Por quê? Olha,
nós passamos por uma dificuldade muito grande com a capoeira. A gente era muito discriminado, né? Isso na época de antes de 70. Então, nós conseguimos colocar pedagogia na capoeira Sim. e criar novos professores, novos mestres, que antigamente não tinha. E aí, esse pessoal que jogava sem muito aprendizado, sem muita técnica, era o pessoal que ficava na ala defendendo, né, assim dizer. Não. Aqui em Resende, a gente não tinha aula de capoeira. Sim, não tinha. Não. Eu participei da aula de capoeira na escola, foi uma escola que teve lá de Porto Real que veio aqui fazer uma apresentação. Aí eu passei na aula de capoeira. Em Volta Redonda, Barra Mansa, a gente participava. E aí, o que faziam os capoeiras na aula de capoeira? Então, a gente não levava berimbau. Era só o samba mesmo, samba comendo, e a gente, dentro do samba, a gente ia jogando. Jogava capoeira no meio do desfile. No meio do desfile, entendeu? Não tinha. Hoje em dia nós perdemos isso. O samba, dentro da área do samba, sem instrumento nenhum, é só o samba mesmo. Sim. E, entendeu? A Então, aula ia embora com escola de samba, ia todo Com a mundo escola- pra frente. olha isso. Mas inicialmente era pra defesa, né? Da escola de samba, assim, né? Sim, porque, Assim, assim, quanto mais, assim, a escola de samba, você sabe muito bem que antigamente era muita, era muita, é, era muita luta no modo geral, sabe? A disputa era muito grande, mas muito grande mesmo, entendeu? As pessoas faziam de tudo. Por exemplo, o Alto Espaço, ele não tinha muito recursos, né? Mas tinha muita criatividade, né? Então, o que acontece? E muito samba no pé. Então, você tinha que sambar muito para suprir o que eles não tinham, que era investimento. O manejo era muito rico. Quando eles chegavam na avenida, assim, aquela riqueza, e outros espaço, né? Não tinha nem comparação em termos de roupa, né? Mas aí que eles tinham que fazer no pé. Eles tinham que treinar muito mais. Eles tinham que dedicar muito mais. Então, às vezes, eu dava muito ao espaço. Aí tinha muito problema, né? não, Tinha muito problema. Pode, Né? Não, mas sempre que a gente conversa é uma história diferente que você come pra mim. Ó, a gente pode ficar conversando. A gente fez um documentário de, sei lá, quanto tempo de documentário que a gente ficou falando que tinha coisa pra caramba pra falar. Não deu nem pra botar tudo porque não tinha tempo. É verdade. É verdade. Sabe, muitas vezes a gente não dá valor pra isso e eu acho que tem que valorizar muito. Tiago, outra coisa que eu quero salientar. A cultura africana e afro-brasileira dá muitos valores nas pessoas de mais idade. A cultura europeia, eles não dão valor porque dão valor muito nos livros, entendeu? Então, a cultura africana é muito importante porque os velhos têm valores, porque eles têm conhecimentos, eles são os livros vivos, né? Então, isso dá o quê? Isso dá uma segurança, dá uma estabilidade, dá um respeito, dá uma sociedade mais tranquila, mais calma, porque se você tem uma certa idade, você sabe que a sua comunidade vai te respeitar, você vai ficar menos doente, você vai ficar mais feliz, né? E o samba faz isso. Samba, a capoeira, ela traz essa tranquilidade e respeito aos mais velhos, né? Isso que Isso a gente ainda tem, né? No samba, isso é uma coisa latente. A gente tem escola de samba, aula dedicada à velha guarda, aos idosos. Na capoeira, o mestre é extremamente respeitado, né? Quando chega um mestre mais velho, quando chega um mestre de outra cadência, nossa, eu vejo como é. Eu já fiz capoeira também, há uns 4 anos da minha vida. Depois eu lesionei o joelho e nunca mais acabou minha carreira na capoeira.
mas a gente vê que tem esse respeito, que tem essa reverência pelos mais velhos, porque a gente sabe, né, que nem sempre a gente valoriza, mas a gente sabe que os detentores do conhecimento são os mais velhos. Não tem jeito. A gente pode ter muita coisa no livro, mas tem coisa que a gente não aprende no livro, tem coisa que a gente não aprende na escola, né? Então, gente, vamos valorizar, hein? Mestre Cláudio está aqui, encontrou o Mestre Cláudio na rua, pede até benção. Entendeu? O cara é sensacional. Não, é aquele negócio, né, Tiago, que eu digo, né? Nós temos que valorizar a nossa cultura, porque a gente valorizando a nossa cultura, de uma geral, a gente está valorizando a nossa saúde, a saúde da comunidade, né? O samba, a capoeira é uma cultura muito interessante. Outras culturas também afro-brasileiras é muito importante para a saúde mental, social e cultural da comunidade, sabe? Então é muito importante a gente realmente realçar, reforçar essa cultura, porque a gente está dando saúde para todos. É isso. Mestre, obrigado. E eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de estar conversando com você, né? E sempre quando me chamar, eu estou à disposição. Deixar com Ok? a gente, tá gravado, hein? Tá gravado, só promessa. Obrigado. Gente, Carnaval em Foco, fantástico, não tem nem o que falar. Sim, chega a perder o fôlego de tanta coisa que tem pra falar, de tanta coisa que tem pra aprender. E fica ligado que tem muito mais coisa vindo por aí.